que nem você disser um pintor de paisagens, né? Um pintor de paisagens é marcado pelos lugares. Então, se você pegar o Cézanne são aquelas montanhas, aquela região, aquele lugar, aquela luz, aquela coisa que fez muito a obra dele. Então, de certa forma, obviamente, para mim, né, as pessoas que eu modelei, né, os modelos que eu tive, né, as mulheres que eu modelei, sejam modelos vivos, sejam companheiras, acabam deixando marcas muito fortes na obra, né? A presença, o espiritual, a presença corporal, aquilo que você erotiza, né? Tudo isso marca demais. Então, no fundo, é uma amálgama, né, de influências. Todas elas são importantes, você não sabe dizer qual é a mais. Então aqui eu gosto desses peitos também, uns peitos assim verdadeiros, né? Fazer a claquete? Israel Kislansky, Salvador, Bahia. Mas eu fiquei lá direto até os 15, né? Depois fui para São Paulo, fiz colégio lá, o colégio israelita, um colégio chamado Renascença. Bom, primeiro minha família ficou toda na Bahia, então sempre eu tô lá, né? O tempo todo eu tô com eles, né? E a coisa da cidade natal, da cultura que você recebe, que você tem da família, ela é muito marcante, né? Por mais que você tenha a experiência de outro lugar. E São Paulo é uma terra de ninguém, né? Não pode falar assim, nada contra os paulistas, né? Mas assim, terra de ninguém no sentido de que aquilo é uma coisa meio, como é que eu posso dizer, cosmopolita, mas no sentido que a cultura regional, ela um pouco se diluiu numa cultura de todos. Eu me lembro que eu era muito pequeno, enquanto eu via televisão, me lembro que eu passei uma boa época desenhando a televisão, não as coisas que passavam na televisão, mas a própria. Então eu desenhei muita televisão quando pequeno. Eu me lembro que uma vez minha mãe, querendo me ajudar, pegou uma régua e começou a fazer, porque eu acho que ela achava que eu estava desenhando muito errado aquele negócio, muito torto, quis me ensinar a fazer direitinho, né? Mas não deu muito certo, que ela também não entendia lá, e eu sei que eu continuei desenhando, e aquilo foi a vida inteira, né? E já com uns 12 anos de idade, eu já guardava os desenhos, umas pastinhas. Você não tinha a menor noção de arte, nem minha família tem nada a ver com arte, né? Mas era uma relação, para mim, sempre foi um lugar, né, para mim, né? Então realmente não tive assim experiências de formação em artes plásticas. Mas minha turma era tudo artista, né? Era músico, eu vivia muito com o negócio de teatro, muito quando eu escrevia, gostava de escrever e não parava de desenhar, aquela coisa mais sem nenhuma direção, né? Isso em Salvador. E eu não tinha tanto que, a bem da verdade, eu ia prestar faculdade para outras coisas, economia, psicologia. E uma vez eu estava em São Paulo, na véspera do vestibular, na casa de um amigo meu, que o pai era psicólogo. Foi ele quem disse para mim, chegou para mim e disse assim, né? Mas você desenha tanto, por que você não faz faculdade de artes plásticas? Você vai olhar assim, mas sabe um negócio que veio do nada, eu não esperava, nem imaginava que... Mas mesmo na época que eu entrei em artes visuais, eu não tinha uma ideia muito clara do que seria. Eu lhe confesso que eu era um pouquinho aéreo, assim. A gente vê hoje em dia eu vejo assim umas figuras que aparecem que não estão muito nesse planeta, né? Eu tenho a impressão que eu era uma coisa desse gênero. Na realidade, vamos dizer, eu tinha esse desenho que era um desenho muito realmente de desabafo, né? Então não tinha nenhuma linguagem muito específica, nem técnicas específicas, e eu realmente nunca fiz curso nenhum.
E na faculdade eu acabei encontrando alguns professores que me abriram portas para uma percepção do desenho, de observação, etc. Tal. E principalmente o encontro com alguns professores, entre eles o Van Acker, José Antônio Van Acker, que foi muito importante para mim depois da faculdade. De fato, vamos dizer, eu acho que quando a gente começa a aprender desenho, eu acho que tem um período que a coisa, vamos dizer assim, da imaginação, da linguagem, ela meio que se esvai um pouco, né? Você começa a fazer aquela coisa de desenhar a cadeira, aprender a desenhar os espaços, aprender a desenhar a figura. Então, na realidade, na faculdade, mais do que o desenho, né? Eu abri os olhos para essa coisa da arte em si, né? E de uma maneira muito particular, porque eu fiz uma faculdade que é uma faculdade de freiras, né? Que é a Santa Marcelina, que era uma faculdade muito voltada para a música erudita, e a parte de artes plásticas tinha umas professoras freiras também, etc. E eram muito cultas. E eles pegavam a gente, né, e botavam assim nos auditórios e passava muita história da gravura, da pintura. Então eu sei que lá pelos 18, 19, eu acho que depois já no meio do primeiro ano da faculdade, eu estava enlouquecido com o negócio de barroco, dos pintores clássicos. Então, entrou por um viés que justamente me levou a essa relação muito com a arte figurativa, né? E que começou por um certo classicismo, e junto com a música erudita, e que aí foi um percurso que realmente me levou aos museus, a entender que existia aquele universo da obra de arte, né? E aí, em primeiro lugar, o que eu descobri foi a pintura, né? A escultura só foi acontecer depois da faculdade. Na faculdade eu fiz um trabalho grande sobre a questão da escravatura no Brasil, porque eram 100 anos, me formei no ano de 100 anos do fim da escravatura, então eu fiz um trabalho sobre isso. Era um trabalho que eram algumas releituras do Debré, daquelas imagens. Foi um trabalho muito bacana, um ano de trabalho naquela história. E experimentei muita coisa, né? Em faculdade dá para você realmente experimentar alguma coisa, mas realmente já estava muito focado com a coisa do desenho figurativo e da pintura, né? Década de 80, né? Finalzinho da década de 80, foi justamente um momento de transição onde a arte contemporânea começa a entrar nas instituições de uma forma mais formal, e a coisa da belas artes, né, vai se diluindo de forma final, né? Eu acho que o capítulo final da belas artes na faculdade, acho que é a década de 80, e a partir da década de 90 as universidades estão absolutamente em sintonia com o discurso das bienais, né, e tudo isso. E depois a figuração retorna lá para frente, aí, depois de 2000, principalmente com a questão do grafite. Então eu, na verdade, eu não planejei entrar para a escultura. Eu fiz um pouco de escultura na faculdade, tinha facilidade, mas não tinha o menor plano. Então, em determinado momento, eu já estava beirando meus 30 anos, eu trabalhava como ilustrador, como pintor, e fazia algumas esculturas eventualmente, e fiz uma exposição muito grande, onde realmente, financeiramente, foi uma tragédia. Puta, aquela coisa, né? Eu digo, rapaz, eu não sei o que eu mais faço da minha vida aqui para poder isso aqui andar para frente. E aí, curiosamente, uma das esculturas que eu tinha feito, um bronze já, de um tamanho legal, essa peça teve uma pessoa que se interessou, levei para um lugar, etc. Tal, e pouco tempo depois ela realmente vendeu. Eu produzi algumas outras peças e logo depois recebi uma encomenda, graças a essas peças que eu produzi. E aí, por incrível que pareça, disso eu comecei a trabalhar nas fundições, muita gente procurando que eu orientasse, e a vida foi levando para a escultura sem que eu tivesse propriamente decidido para a escultura de jeito nenhum. Eu era completamente apaixonado pela pintura. Então minha piração era pintar, né? A vida fez assim, né? Vem por aqui, né? E aí o bom é que em determinados momentos na vida
Você não tem opção, né? Porque se você tem opção, você fica ali, né, preso, né? Eu precisava dar conta da vida, né? Profissionalmente, para poder pagar aluguel, essas coisas normais. Eu dividia apartamento com um colega de faculdade, né? Mágico, e eu pintor, escultor, etc. E lá tinha tudo, né, naquele apartamento. Caixa para serrar a pessoa no meio, pombo, coelho, argila, material de pintura, clarinete, etc. Tal. Então é uma loucura, a gente ali para pagar aquele quarto-sala ali, ele dando show aqui, eu vendendo, fazendo troféuzinho, fazendo isso, fazendo aquilo. Então era a vida. Então quando a escultura começou a funcionar, profissionalmente eu comecei a atender aquela demanda e, obviamente, também, graças àquela demanda, eu pude explorar melhor o universo da escultura. Então, trabalhar com melhores materiais, porque a coisa da profissionalização, ela tem esse viés que eu acho que é importante assim, para a coisa artística, que é justamente você, se a coisa é lucrativa minimamente, você tem como investir mais, né? Produzir de uma forma melhor, ter tempo, usar materiais, etc, etc, etc. Senão fica, não é que não possa fazer as coisas, grandes gênios produziram obras aí sem nenhuma condição, mas realmente com condição você pode avançar mais, né? A questão dos materiais, eu tive muitas experiências assim com os outros materiais, com madeira, pouca pedra, mas experimentei pedra, mármore, etc. Tal. Madeira fiz um pouco também. Argila você tanto pode caminhar para fundição como para cerâmica, né? Eu cheguei à conclusão do seguinte: eu acho que cada pessoa tem a sua matéria, né? Eu acho que a matéria ela é muito da pessoa e a matéria faz muito a pessoa. Você pega um cara que trabalha com madeira, né? O cara que trabalha com madeira normalmente é magrinho, todo definido, fuma um cigarrinho, né? Todo pausado, faz lá um pouco, espera, tem que achar a veia, aí trabalha, volta. Então o cara que vai trabalhar com matéria, com madeira, não pode ser um cara impulsivo, agoniado, que quer resultado rápido. Tem que ser uma pessoa que vai organizar, vai dizer como é que vai fazer, vai trabalhar durante um tempo, que tem um projeto, uma escultura em madeira. Se você vai pegar o cara que trabalha com pedra, você pode ver que o cara é meio barrudo, mas não é só barrudo no sentido do corpo. Existe um temperamento para aquela matéria. Você está entendendo? A mesma coisa, a pedra tem essa coisa corporal que é muito forte. E já a argila é o que você pode imaginar da argila. Quer dizer, a argila é maleável, é doce, ela é a terra, ela é uma série de coisas que favorece certo temperamento. Então as matérias têm essa energia e realmente eu sou geminiano, muito acelerado, eu não consigo planejar muito bem as coisas vão acontecendo durante o processo do trabalho. Então, para mim, é a argila. É um mineral que existe em quase toda parte do mundo, em grande abundância, e que é nada mais do que uma terra que, ao se molhar, ela se torna não uma lama, mas uma massa que você pode moldar e que, quando você acaba de moldar, ela não esfarela. Ela, ao secar, ela pode
Você tem um processo, mas ela pode ser queimada e ela volta, ela sinteriza e ela volta a ser rocha de novo. Aí que vem. Normalmente eu venho, pelo menos tem um princípio do que eu gostaria de fazer, né? Tem momentos em que eu já vou buscando me deixar levar e tem momentos que eu estou querendo uma história, que eu preparei, que eu desenhei, que eu busquei. Outros não, outros são realmente absolutamente o acaso, a matéria, a cor. Ficar falando parece que a gente está se justificando, né? Então eu acho que é injustificável o que eu faço. Não tem perdão. Eu acho que eu faço realmente porque necessito pesquisar, olhar, fazer, experimentar. Agora, por que o corpo? Sei lá, o corpo é tudo. Para mim, o corpo me fascina. Eu acho que tem todo esse fascínio. Então, no começo, eu até quando eu trabalhava com a pintura, eu ainda abordava muito questões assim de certo discurso social que tinha ali na pintura. Social que eu digo não no sentido de contra a pobreza, né? Mas um discurso social no sentido que existia sempre uma atmosfera, um ambiente ali de personagens, que não só a figura. Mas realmente, à medida que eu fui entrando pela escultura, a coisa do corpo e também a proximidade com o corpo foi aumentando essa ligação, né? E no fundo, eu acho que agora eu estou depois que eu peguei esse lugar, é como se você sempre estivesse à beira de fazer a obra-prima. Que você já sabe que não é o que você está fazendo, mas a próxima será. E aí você fica nessa a vida inteira, né? Fazem quase 3 anos que eu não trabalho mais com modelo. Que eu estou sem trabalhar, não é que eu não trabalho mais, eu estou sem trabalhar com modelo. Eu estou morando num lugar muito distante, e aí eu me propus a fazer uma série de trabalhos assim, absolutamente de imaginação. Está sendo uma experiência ótima. E aí, obviamente, é a construção de um personagem. E como tem muitos detalhes, né? E é um corpo de uma mulher, etc. e tal. Então agora, por exemplo, estou na fase que eu estou fazendo o rosto da figura. E é muito louco você pensar um rosto que dá certo com aquele peito, que dá certo com aquela mão. Você está entendendo? E tem referência de tudo, desde de outros artistas, de outros corpos de outros artistas, e obviamente dos corpos da tua mulher, das pessoas, dos modelos que posaram, né, etc. Eu estou me sentindo assim, o escritor, né, em certo sentido, assim, do personagem. Tudo é misturado, né? E pelo menos é como eu te falei, né? Eu sou argila, né? Então eu, como argila, cada hora você molda de um jeito e faz a coisa de uma maneira. E o barato do barro é justamente isso, né? A brincadeira de poder, né? Ele tem um movimento dele. Brincando de motion, como é que chama aqui, né? Stop motion. Stop motion. E aí nada impede que você, ao brincar com isso, encontre coisas que você... Eu gosto muito dessa situação aqui, do corpo caindo, sabe? Que isso aqui é algo, por exemplo, aqui é um lugar que eu gostei, eu acho interessante. Durante um período eu fiz bastante, eu acho que eu fiz umas 200 dessas. Isso aqui, por exemplo, eu poderia dar por acabado. Isso aqui, uma vez que você queime e faça uma esmaltação bonita, fica incrível. Essa escultura CMA, ela foi uma experiência bem... Eu estava justamente naquele momento começando com a escultura, foi a minha primeira peça que pediram para eu fazer encomenda para espaço público, etc. E ela era o símbolo, era na verdade a versão tridimensional do símbolo do Ibama na época. E foi feito para uma praça lá em São Paulo e tudo mais. Então foi uma época ainda muito assim do começo, né? Então em termos como linguagem, né? É uma obra muito simples, não tem assim grandes voos,
como obra em si. Mas foi importante para mim no momento, né? Porque foi o primeiro degrau que eu pude andar e tudo mais. Já as Wernerianas já é um momento bem diferente, já são 10 anos depois. E essas Wernerianas, elas coroam, de certo sentido, um certo momento de modelagem que eu andei por aquela figuração de corpos muito complexos, trabalhava muito com gente do Balé de Cidade de São Paulo. Daí veio a Werneriana 2, que é uma coisa bem meio espacial, que é bem voltada à dança contemporânea e tudo mais. Eu gostaria de ter andado mais por ali, mas também aquilo lá acabou em determinado momento, a vida deu uma mudança. O nome dela, justamente, na época, com quem eu realmente estudei escultura e pintura e fiz minha formação foi com José Antônio Van Acker, que era um filho de belgas, um grande pensador e um grande artista, e que influenciou uma geração ali na minha época, e que na época que eu estava fazendo a número 1, né, ele estava com câncer, estava no hospital, etc. E ele tinha uma obra dele, que era uma figura deitada, só uma figura deitada de bruços, diferente assim a coisa, mas as pernas levantadas também. E aí quando eu fiz essa peça, eu decidi chamá-la assim, então foi uma homenagem a ele, assim. Na realidade, a exposição Cor do Corpo falava dessa coisa do corpo, que é a modelagem da figuração, mas dentro desse universo fascinante de cores que a cerâmica permite, né? Não só esmaltada, né? Porque cada argila, ao queimar, produz cores diferentes, em temperaturas diferentes e em fornos diferentes. É uma loucura de possibilidades. Eram cerâmicas esmaltadas, muitas delas esmaltadas, mas outras também argila pura. Mas eram justamente, explorava essa questão da cor das argilas e dos esmaltes. Que os esmaltes não são pinturas, isso é uma coisa curiosa, e a exposição tratava disso. Os esmaltes também são minerais, então são cores muito estáveis. Então, por exemplo, o azul cobalto na cerâmica é o cobalto. Então, molecularmente, é uma molécula de cobalto. Então, aquilo vai permanecer cobalto eternamente. Então você vai no Museu do Louvre lá, vai encontrar as cerâmicas egípcias esmaltadas em cobalto, e não tem como aquilo dissolver. Desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a me interessar, eu comecei a desenhar figura e até hoje não tive assim aquela necessidade assim, interna de mudar, né? Então, enquanto há o que dizer sobre isso, acho que eu vou ficar dizendo. A gente, quando faz umas coisas desse tipo, a gente pensa, já fez. Eu sinto o contrário, né? Eu acho que eu abri a porta. Eu acho que agora está na boa hora de entrar. Porque né, senão a pessoa fica assim, não, mas sempre fez corpo, sempre fez cerâmica, vai fazer mais o quê? Não, pô, agora é que está ficando bom, né? Porque agora eu estou sabendo bastante coisa, sei como eu posso explorar essas coisas de uma maneira um pouco mais adiante. E Deus queira eu possa fazer, né? Bom, não para nunca, né? Você fica brincando aqui, acho que deu, né? Tá ótimo. Uma vez, aqui em Brasília, eu estava num São João, numa fogueira grandona assim, eu conversando com uma menina assim do lado, né? Aí eu percebi que a menina não estava me entendendo, né? E ela perguntou assim para mim, o que você faz, né? Que você faz? Aí eu peguei e disse assim, né? Assim. Aí ela chegou, tá meio longe, barulho, ela falou, escultura. Eu digo,
Como é que você sabe? Né? É porque na língua do surdo e mudo, isso aqui é escultura. Aí eu digo, pô, que legal, né? Eu nunca imaginei que fosse escultura, mas curioso, né? Que a escultura seja justamente uma mulher.